Um destaque internacional: 3 dos 4 partidos da oposição venezuelana que sustentavam a presidência interina de Juan Guaidó decidiram nesta sexta-feira acabar com o governo paralelo do ex-deputado. Guaidó se autoproclamou presidente no início de 2019 como uma tentativa de apressar a derrubada do regime de Nicolás Maduro. A decisão dos partidos Primeiro, Justiça, Um Novo Tempo e Ação Democrática foi tomada na reunião chamada Assembleia Nacional de 2015, que ficou com a gestão de ativos e fundos do Estado venezuelano no exterior. A oposição planeja primárias em 2023, com vistas às próximas eleições presidenciais marcadas para 2024. Guaidó sonha em ser candidato, mas é desafiado pelo ex-candidato presidencial Henrique Capriles, entre outros. Professor Manuel Furriela, como fica a situação a partir de agora? O que é que muda com essa saída de partidos da base de apoio do Guaidó? Bom, primeiramente, uma sinalização, ao governo Maduro de que pode-se negociar um processo eleitoral limpo, correto, daqui para frente. Então, acho que eles também pensaram dessa forma, mas o que a gente tem aí é uma possibilidade ainda sendo construída de uma unificação das oposições em torno de uma candidatura forte, porque um dos pontos principais que favoreceu a eleição do Maduro, mesmo sendo uma eleição discutível, cheia de problemas a eleição passada, foi a divisão da oposição, e isso favorece sempre o governo atual. Então, acredito que é uma sinalização que pode trazer um diálogo importante e que, de uma vez por todas, a oposição venezuelana se articule, se organize para ter mais força no próximo processo eleitoral, tendo um só candidato, não dispersando votos e focando na sua possibilidade de vencer, na sua possibilidade de sair vencedora na próxima eleição. E aí, como eu disse, uma abertura de diálogo, Apesar de tantas críticas ao governo Maduro, abre-se aí uma possibilidade de, pelo menos em relação a eleições limpas, haver aí a possibilidade de conversa entre essa oposição aí toda dividida, fragmentada, e o governo de Nicolás Maduro. Agora, professor, falando em Venezuela, hoje foram retirados os últimos entraves, os últimos empecilhos que impediam a entrada de Nicolás Maduro aqui no Brasil. A portaria que impunha esse veto ao ditador venezuelano foi derrubada e isso abre caminho para que ele esteja domingo na posse de Lula aqui no Brasil. Ainda não houve a confirmação, mas a situação dele já está regularizada. Se ele quiser, ele pode vir ao Brasil, não há nada que impeça, e dada a proximidade do governo venezuelano com o Partido dos Trabalhadores, é possível que Maduro esteja domingo na posse de Lula. Queria saber do senhor o que projeta do relacionamento entre Brasil e Venezuela a partir de agora, a partir do ano que vem, com Lula na presidência do Brasil. Bom, primeiro que é interessante a decisão ter sido tomada ainda pelo governo atual, Então, eu acho que mostra mais uma vez que o que foi sendo pedido no transcorrer aí dos 2 últimos meses em relação à transição foi sendo atendido, independentemente de ser uma postura diferente que o governo Bolsonaro tinha sobre várias questões, Se vocês veem aí, por exemplo, a disponibilização da Força Nacional para atender o dia da posse, e agora essa é uma decisão que vai completamente contra o que preceitua o governo Bolsonaro. Então, mostra aí uma aceitação de que num processo de transição tem que se facilitar. Então, acho que isso mostra o que eu disse logo no início aqui do programa, que apesar de tantas críticas que se faz, aí há uma boa vontade no processo de transição. Mas tem um ponto que tem sido pouco abordado, que é em relação aos venezuelanos que têm vindo ao Brasil. Então, são imigrantes e, para muitos, refugiados. A partir do momento que você tira esse veto a autoridades venezuelanas, pode-se entender que é um reconhecimento de legitimidade do governo venezuelano e pode-se criar um problema para a regularização desses estrangeiros no país. Porque o que acontece? Você tem 2 possibilidades. Uma é cada estrangeiro pedir individualmente refúgio ou imigração, e a outra é que, quando você constata que é um problema geral de um país, como é o caso do que a gente dizia que havia na Venezuela, você facilita para que todos os venezuelanos que pretendam se deslocar ao Brasil tenham uma situação regularizada mais fácil. Então, é um ponto de alerta pouco abordado para esse processo de fluxo e de regularização de imigrantes e refugiados venezuelanos no Brasil. Então, esse é um ponto que está sendo pouco abordado, mas vai se tornar questionável no futuro, porque muda o status daquilo que a gente vê, como a gente vê o governo da Venezuela e, portanto,
justifica ou não justifica a vinda dessas pessoas aqui. É um ponto de atenção. Mas eu acredito sim, né, que apesar de tantas críticas também feitas pela esquerda ao autoritarismo, né, ou à ditadura que tem a Venezuela, né, apesar disso tudo, há uma proximidade ideológica. Né? Lá você tem um governo de esquerda, seja ele considerado ditatorial ou não. Então há uma grande chance de reaproximação entre Brasil e Venezuela por conta, pelo menos, desse alinhamento ideológico entre os dois governos.